Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a gestão dos contratos de concessão e PPP, os reequilíbrios cautelares. E para isso teremos um convidado muito especial, Tiago Mesquita Nunes. Tiago é procurador do Estado de São Paulo desde 2010 e tem ampla experiência na estruturação jurídica dos projetos e no acompanhamento dos contratos de concessão e PPP do Estado de São Paulo. Tiago é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, e especialista em Direito Administrativo pela FGV. E como procurador do Estado, atuou na consultoria jurídica da Secretaria de Economia e Planejamento. Foi chefe da consultoria jurídica da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e, desde 2019, coordena o Núcleo de Parcerias e Transportes da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é a unidade responsável pela atuação da PGE São Paulo na estruturação de todos os projetos de concessão e PPP no Estado. Tiago atua ainda na condição de coordenador do Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas sobre Parcerias Público-Privadas e como membro titular da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parceria Público-Privada. Ou seja, como procurador do Estado de São Paulo, é a pessoa que está mais envolvida em tudo que diz respeito a concessões e PPPs. Em resumo, é isso. Nessas atuações, Tiago foi responsável pela estruturação de dezenas de projetos nos mais diversos setores e também pela avaliação e reequilíbrio de inúmeros contratos, inclusive aqueles contratos que foram reestruturados recentemente. Estou falando das concessões de rodovias estaduais do Estado de São Paulo, particularmente aquelas controladas pela CCR e Ecorodovias e Artérias, que foram objeto de um acordo que reestruturou e saneou os desequilíbrios desses contratos. Tiago esteve muito envolvido nisso. Além disso, Tiago participou da elaboração da primeira norma do Brasil sobre reequilíbrios cautelares, que foi emitida pela Secretaria de Parcerias do Estado de São Paulo. Os reequilíbrios cautelares são uma novidade no nosso ordenamento jurídico e é um tema central para a gestão dos contratos de concessão e PPP. Tiago, prazer lhe receber aqui. Nós queremos muito explorar os seus conhecimentos sobre esse assunto, sobre reequilíbrios cautelares. Para isso, eu vou passar imediatamente a palavra para o Felipe, para ele começar aí com as indagações. Olá, Maurício, Tiago, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, estar dividindo a mesma câmera com vocês. Meus caros, vamos lá. Tiago, eu queria começar falando um pouco sobre essa sua experiência no que eu chamo de atuação híbrida, estruturando projetos e tratando de reequilíbrios. Infelizmente, profissionais no Brasil que fazem essa dupla função são raros, A gente vê pouca gente fazendo isso. Como é que você se vê atuando nessa função dupla e se você acha que tem algum ganho para a produção de novos projetos, atuar nas disputas, entender um pouco de reequilíbrio? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar com vocês, que são referências aí na área. Enfim, eu realmente, desde o início da minha carreira na Procuradoria, eu atuo na área de infraestrutura, por circunstâncias de movimentação dentro da carreira, eu sempre gostei dessa área e acabei me especializando nisso. E a minha experiência me provou, algo que eu já tinha um pouco essa percepção, mas acabou me provando que realmente, para trabalhar nessa área, eu diria até que é indispensável para ser um bom profissional nessa área, que participe dos dois polos, participe desde o início da estruturação de um projeto e depois faça o acompanhamento, porque uma coisa alimenta muito a outra. Para fazer um bom projeto e não incorrer nos mesmos erros, precisa vivenciar esse projeto, acompanhar desequilíbrios econômico-financeiros, acompanhar os pleitos, as discussões que ocorrem no âmbito dos contratos, e até mesmo extinções, Felipe, nós participamos de algumas discussões, arbitragens juntos, em que é um projeto que não deu certo, e justamente acompanhando esses projetos, e muitas vezes aqueles que não dão certo são os melhores aprendizados para depois trazer isso para a prancheta e fazer um projeto que não incorra nos mesmos erros. Então, é um aprendizado contínuo. Esse foi o motivo que nós estruturamos na Procuradoria. Esse núcleo de parcerias de transportes foi criado em 2019 como um órgão, uma unidade lá dentro, que é responsável por essa coordenação, por ter esse olhar mais global, e pela Procuradoria ser um órgão permanente do Estado, não existem cargos de comissão, que muitas vezes mudam ao longo dos governos, ela acaba tendo uma função muito importante para trazer esse histórico
para compartilhar com as novas equipes de governo tudo que se vivenciou ao longo do tempo, e também para buscar uma padronização, né? Os nossos contratos, eles eram geridos e acompanhados e estruturados pelas equipes das consultorias de cada uma das secretarias, e isso fazia com que nós tivéssemos um modelo de contratos de rodovia que não conversava com os modelos de contratos de metrô, que, por sua vez, não tinha absolutamente nenhuma relação com os contratos de meio ambiente, e por aí vai, né? E agora nós temos, desde 2009, essa unidade, e que nenhum projeto sai dentro da PGE sem passar por nós. Nós trabalhamos em parceria com todas as consultorias, mas sempre com essa coordenação, e também nós acompanhamos, né, os grandes assuntos, né? Então, existe uma consultoria, por exemplo, dentro da Artesp, dentro da Arcesp, que são nossas agências reguladoras, que fazem lá o dia a dia, mas aqueles assuntos mais complexos, aqueles assuntos que demandam um pouco mais atuação de governo, nós acompanhamos. Existe até uma diretriz de acompanhamento especial para fins de aprovação de pareceres, enfim, de maneira que nós tenhamos um pouco essa visão mais global, mais macro do programa como um todo, e busca dar uma padronização na atuação do Estado, desde a estruturação até o acompanhamento desses contratos. Eu acho isso essencial, um modelo que eu venho defendendo com outras procuradorias, para quem me pergunta, eu acho que traz ótimos resultados. Eu concordo plenamente que isso é essencial, Thiago. Eu vejo uma das coisas que eu tenho criticado há vários anos, essa coisa do Brasil, da gente ter feito unidade de estruturação de projetos lá no BNDES, né? E composta por gente que nunca atuou na gestão dos contratos, né? Isso é a fórmula para a gente ficar repetindo erros do passado, né? Porque como as pessoas que estão estruturando não têm experiência dos problemas que acontecem, elas não sabem dos efeitos das próprias cláusulas de contrato que elas criam, né? De como essas coisas repercutem na realidade, como elas são, o efeito que elas têm na realidade da execução dos contratos. Então, eu acho fora de série que em São Paulo existam iniciativas que combatem esse problema que a gente tem, por exemplo, no âmbito federal, né, na estruturação de projetos. Mas, voltando aqui ao nosso tema, né, que é o tema reequilíbrio, houve uma mudança do Estado de São Paulo, que, de certa maneira, acompanhou uma diretriz, uma mudança que também aconteceu no âmbito da União, em relação à estrutura, ao modo como se faz os reequilíbrios, às cláusulas que tratam de reequilíbrio nos contratos de concessão e PPP. Né? A gente saiu de um processo em que se usava o plano de negócios para se usar cada vez mais o fluxo de caixa marginal, e eu diria assim, que mais recentemente, inclusive, eu acho que o Estado de São Paulo evoluiu mais rápido do que a União em relação a isso. Talvez até pela razão de você ter gente que está nas duas pontas, que tem gente que está olhando, como você, né, que está olhando a gestão dos contratos e os problemas que as regras de equilíbrio criam na realidade e podendo trazer, né, refletindo, portanto, buscando soluções para esses problemas na estruturação dos contratos, tendo regras, portanto, que podem melhorar a gestão dos contratos, né? Mas eu queria te ouvir sobre isso. Como é que foi esse processo de mudança de plano de negócio do Estado de São Paulo, pegar as primeiras concessões de rodovias, todas elas baseadas, equilíbrio baseado em plano de negócio, e mudou para fluxo de caixa marginal nos projetos mais recentes? Bom, eu acho que assim, os primeiros projetos eram um ambiente de, não vou dizer de absoluto desconhecimento, mas assim, o Estado estava engatinhando nesse setor, né, como qualquer outro. Nós temos os primeiros contratos de rodovia do ano de 97, né, logo após a lei de concessões. Então, era uma disciplina contratual bastante singela, né, matriz de risco com 2 ou 3 itens, cláusulas de reequilíbrio que basicamente se repetiam o que se está na lei, e o próprio forma de execução de reequilíbrio foi um aprendizado que foi acontecendo ao longo do tempo pela própria gestão contratual. Foram se criando práticas regulatórias, principalmente no âmbito da Artesp, que era quem conduzia os grandes projetos de concessão do Estado de São Paulo, né, onde tinha mais desequilíbrios, apesar de ter outros projetos, até mesmo no setor de transporte metropolitanos, ali era mais raro ter desequilíbrios, né? O grosso de processo de reequilíbrio acontece, e ainda acontece, e acontecia naquela época na Artesp, que foi, então, responsável por criar um primeiro ambiente regulatório. Eu acho que existia uma percepção, e aí são casos notórios, né, em que
o Estado começou a perceber que eu estou fazendo reequilíbrios aqui que estão trabalhando com premissas de projeto, premissas de proposta, principalmente premissas macroeconômicas, que não condizem mais com a realidade, e uma percepção de que isso não seria a melhor forma de endereçar esse assunto, a melhor forma de neutralizar. Acho que assim, não vamos entrar aqui muito na discussão do melhor modelo, mas foi uma sensação de que, olha, a realidade econômica hoje não é mais a mesma, né? Não faz muito sentido uma empresa vivenciar um impacto no seu fluxo de caixa agora, demandar aporte de novos recursos ou ter uma perda de receita agora, e eu custear essa perda de receita ou esse custo adicional com um custo de capital que retratava uma realidade macroeconômica que não vige mais. Então, eu acho que o fluxo de caixa marginal apareceu como uma ferramenta que, a meu ver, e eu defendo isso, em qualquer lugar que vou, ela endereça de uma forma bastante efetiva esse assunto em termos de conceito. Olha, ela é um mecanismo bastante justo de neutralização efetiva. Então, aquele objetivo do reequilíbrio, de neutralizar o impacto no fluxo de caixa, para mim não há ferramenta melhor que endereça esse objetivo. Ele preserva adequadamente a matriz de riscos do contrato, busca verificar efetivamente o efeito daquele evento e neutralizá-lo da forma mais justa possível. Mas ele tem um grande problema, que é a complexidade do mecanismo, né? Então, eu acho que nós sempre buscamos trabalhar um pouco, buscando identificar aonde que faz sentido e aonde que não faz sentido, aonde que eu tenho distorções maiores do uso de um mecanismo ou de outro mecanismo, para tentar fazer uma cláusula que seja um ponto ótimo de equilíbrio entre uma neutralização a mais perfeita possível daquele evento de desequilíbrio e algo que seja realizável na prática. O fluxo de caixa marginal é extremamente complexo, ele demanda aferição de custos de mercado, ele demanda negociações com as concessionárias ou um ambiente litigioso quando essa negociação não é frutífera. Ao contrário de um fluxo de caixa original baseado em premissas, que seja de plano de negócio, que seja de EVTE, em que eu tenho os dados, e aí passa a ser um cálculo matemático muito mais objetivo, muito menos litigioso. Então, eu acho que é sempre uma busca por um equilíbrio entre essa ponderação de até onde eu vou na busca de um resultado mais perfeito, mais justo, que enderece melhor o meu objetivo, que é de neutralizar o evento, versus algo que seja factível e que não carregue um custo regulatório, um custo de transação, que torne aquilo que se buscava ser algo mais eficiente, mais adequado para o erário público, para proteger a concessionária, que é o que se busca com disciplina de reequilíbrio, acaba não sendo eficiente pela complexidade, né? E muitas vezes demora para resolver, e a própria demora traz um problema, né? E estamos tentando endereçar agora com reequilíbrio cautelar um defeito que, boa parte, é causado pela metodologia do fluxo de caixa marginal, né? Que torna esses processos de reequilíbrio mais morosos, mais difíceis de serem processados, de chegar a um resultado de consenso entre as partes, e, portanto, carrega durante muito mais tempo um contrato em situação de desequilíbrio. É um desafio grande, tá? E até esclarecer aqui, o Estado hoje ele tem um modelo híbrido, né? Os contratos que vêm, talvez desde 2017, mais ou menos, eles já têm uma previsão de preservação de fluxo de caixa original com base no EVTE e não no plano de negócios para as movimentações de investimento, né? Cancelamento, antecipação, postergação, atraso, e fluxo de caixa marginal para o restante. Tá? Então, aqueles são mais recorrentes, que são aquelas movimentações no tempo do investimento, um investimento que é antecipado, é atrasado, postergado. Esse é o grosso dos pedidos de reequilíbrio. Boa parte da discussão é endereçada pelo fato de que determinadas premissas são travadas, em termos de TIR e de o custo da obra. Tá? Eu posso ter alguma implicação em termos de receita, vai ter alguns elementos que eu vou ter que trazer de mercado, mas é um modelo que acaba sendo híbrido, e isso acaba viabilizando que a disciplina seja como ela está. Se fosse tudo fluxo de caixa marginal, nós temos na Artesp um único contrato que é assim, que é a nossa PPP da Tamoios, seria muito mais difícil, sem dúvida. Tiago, eu vou passar a palavra para o Felipe perguntar, mas eu queria fazer 2 rápidos comentários. O primeiro é que eu gosto muito de usar o fluxo de caixa original, mesmo que seja do EVTE, tá? Que não termina sendo uma coisa imprecisa, né? Você está preferindo um fluxo que não é aquele exatamente representativo da proposta, né? Mas o fluxo que o poder público teve mais controle na sua elaboração, para deslocar investimentos no tempo.
isso resolve um enorme problema que você tem hoje no governo federal, que é o tal do fator D, né? Eu tive muito envolvido lá atrás na criação do fluxo de caixa marginal no governo federal, lá em 2005. E tive envolvido na ideia por trás do fator D, que no nome originário lá em 2005 era desconto de reequilíbrio. Essa experiência precisa ser reavaliada. A gente tem um dos obstáculos maiores a essas renegociações dos contratos federais, que finalmente começou-se a se fazer, né? É o fator D, né? São as dívidas acumuladas de fator D, né? Isso que você está falando tiraria o fator D e colocaria em lugar do fator D um fluxo originário do EVTE para deslocar. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. A gente já conversou antes sobre isso. Eu discordo de você em relação ao fluxo de caixa marginal, né? Eu participei da criação do fluxo de caixa marginal enquanto metodologia, mas eu tenho muito mais objeções a ele do que você. Eu não vou usar esse fórum aqui para a gente discutir isso, porque eu quero lhe ouvir hoje, eu não quero falar das coisas que eu acho. Mas eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele fazer pergunta. Bacana. A fala do Thiago foi bastante completa, né? Inclusive endereçou boa parte dos questionamentos que eu tinha. Eu ia perguntar, quer dizer, ao longo do tempo, o Estado tem modificado, parece ter aprendido e trazendo regras melhores, mais efetivas, e eu ia perguntar que talvez a mais significante, eu acho que foi dito, né? A mudança de plano de negócio para fluxo de caixa marginal talvez tenha sido a mudança de regra, de forma de reequilíbrio, que mais teve impacto. Nesse sentido, eu acho que aqui o que a gente está tentando, como economista, né, é otimizar as coisas. Se de um lado o fluxo de caixa marginal parece precisar melhor o dano, uma vez que o fluxo de caixa original, o plano de negócio, parece ter mais ruído em relação ao qual foi o dano efetivo, e o fluxo de caixa marginal tenta trazer uma precisão maior. Por outro lado, a gente tem um custo adicional, que você trouxe bem, né, que eu chamo de custo de carregamento, que é exatamente o passar do tempo, o tempo que você mora discutindo para precisar esse dano. E aí a gente tem uma equação. Se por um lado eu preciso mais do dano e, portanto, eu faço uma compensação, buscando exatamente o que você disse, que é a neutralidade, por um outro eu deixo a compensação mais cara porque eu carreguei durante mais tempo. E o que a gente está tentando é exatamente encontrar o intervalo ótimo. Mais precisão com menor custo de carregamento. Aí eu queria entender se foi nesse contexto, sobre essa ótica de otimização, que nasceu a ideia da resolução, né, a SPSI 19 de 2023, que trata do reequilíbrio cautelar, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, né, como é que deu origem, se foi exatamente sobre essa tentativa de otimização, que de certa forma você já endereçou aí nas respostas anteriores. Então, eu acho que, sem dúvidas, tá, foi este o contexto. Só voltando um pouco, assim, o porquê que para o Estado é importante manter uma premissa, em muitos casos de fluxo de caixa marginal, né? Você usa um exemplo, para mim, evidencia bem o efeito que se dá a usar um ou outro. Bom, imaginando aí uma concessão em que a concessionária tem, ao longo do tempo, em algum determinado momento do tempo no futuro, uma obrigação de comprar trens. Trem em virtude de câmbio, material importado, ele está estimado no fluxo de caixa original do projeto, quer o EVTE, quer o plano de negócios, em 1 bilhão. Tá? Em virtude de câmbio, o câmbio está R$4, e isso custa 1 bilhão. Tá? E o risco de câmbio está alocado à concessionária. Tá? Ao longo do tempo, esse câmbio pode variar e chegar a 2, e aquele trem que custava 1 bilhão passou a custar R$500 milhões. Então, o risco de câmbio está concessionário, sorte dela, proposta foi dada em determinada premissa econômica, aquilo variou, e ela vai ter uma elevação na TIR em virtude da variação do câmbio. E está tudo certo, não é um desequilíbrio do contrato, efeito econômico derivado de um risco alocado à concessionária, não se altera. Tá? Que nesse momento futuro, quando esse trem já está custando R$500 milhões, mas a concessionária ainda não comprou, o Estado resolva tirar aquilo do projeto. Falou, olha, não precisa mais, até porque o Estado pode fazer isso por comportamento oportunista. Para você, eu estou pagando 1 bilhão. A mercado eu posso comprar 500 milhões. Então, eu não quero mais, vou tirar, vou cancelar esses investimentos, retirar do projeto e vou comprar mercado e colocar aqui para você operar. Tá? Se eu retiro esse trem do projeto a uma metodologia de fluxo de caixa original, eu vou retirar a 1 bilhão. Né? E eu estou me apropriando daquela variação de preço que foi risco da concessionária. Tá? E, portanto, eu estou ignorando aquela matriz de risco que dizia, olha,
essa variação de preço ao longo do tempo, em virtude do câmbio, é risco da concessionária. Então, na minha visão, o fluxo de caixa original ele gera essas distorções. Tá? Ele pode apropriar para uma parte aquilo que foi risco da outra, essa variação, principalmente essa variação de custo, variação de custo de capital. Tá? Então, é um elemento importante para o Estado manter uma premissa de fluxo de caixa marginal, porque entendemos que interessa melhor aquilo que buscamos, que é uma equilíbrio de reequilíbrio que, de fato, neutralize, respeite matérias de riscos, etc. Bom, e aí nós nos deparamos, né, com o problema que todo mundo vivencia, quem trabalha com esse tipo de contrato, que isso demora muito. E começamos a ter contratos que carregam desequilíbrios há muito tempo, não sendo equacionados. Isso muitas vezes era resolvido de modo pontual. Tá? Eu mesmo já tinha ou dado parecer ou aprovado parecer em que falava, olha, podemos resolver isso de uma forma cautelar, enquanto se está discutindo valores, enquanto está se discutindo metodologia, porque os próprios contratos não são detalhistas na metodologia, a ponto de não ter discussão metodológica, né, contábeis e etc. Então, enquanto se estava discutindo, em vez de ficar carregando aquele desequilíbrio, concessionárias, dificuldades financeiras, já dava pareceres esporádicos, falando, olha, isso pode ser resolvido de uma forma cautelar, ambas as partes reconhecendo que aquele número é meramente provisório, o Estado endereça aquele assunto, mitiga aquele efeito, e ao final do processo, quando chegar uma conta, faz o ajuste para mais ou para menos em relação àquilo que já tinha sido concedido anteriormente. Então, isso era uma prática esporádica, e essa nova gestão, conversando com o secretário, e normalmente essas boas ideias, essas boas evoluções surgem de conversa de corredor, né? E a conversa, nem me lembro exatamente qual era o assunto, alguma concessionária que estava numa situação de desequilíbrio, falou, pô, não tem nada que posso fazer, que pode fazer o que a gente faz muitas vezes, tal, que é equilíbrio cautelar, tal. Dá para fazer isso? Dá. Olha, eu até acho que seria até interessante, prudente, que normatizasse, procedimentalizasse isso. Eu acho que dá segurança para o gestor público, que está tomando uma decisão de antecipar um recurso para a concessionária antes do encerramento de um processo, uma definição definitiva daquele preço, dá uma segurança para as concessionárias de que há um ambiente em que isso pode acontecer, tem determinados requisitos, cria um ambiente isonômico, transparente, de como isso é feito, para quem isso é feito. Então, olha, eu acho que seria interessante. E aí eu acho que congrega, né, essa vivência, essa experiência que nós temos no Estado de São Paulo, toda a equipe, eu não falo só da PGE, mas enfim, todo mundo que trabalha com infraestrutura, também com um governo que tem uma visão e veio com essa visão de querer resolver os problemas, né, porque muitas vezes é muito mais confortável para o governo, né, deixa eu carregar, não está na minha conta, um dia alguém paga, quem sabe até o próximo gestor, e eu vou usando esse recurso para fazer outras coisas, né? Então, é até uma decisão importante, pelo fato de, muitas vezes, se autolimitar, né? Se autoatribuir uma obrigação de resolver um problema que poderia ser deixado adiante. E falou, não, vamos normatizar, vamos escrever, então começamos a escrever isso. E todo o conceito foi indicar, primeiro, que é possível, tá? Porque eu acho que já é um passo importante. Você colocar, a resolução, ela indica a viabilidade de se fazer esse tipo de reequilíbrio cautelar, as situações em que isso é possível e as situações em que isso é muitas vezes obrigatório, tá? Para autolimitar o gestor. Tá? Existem situações, e basicamente um grande conceito, são aquelas situações em que eu tenho um desequilíbrio reconhecido ou muito provável, por similaridade, e o Estado está recebendo recursos da concessionária. Não faz sentido eu continuar recebendo uma outorga variável, eu continuar recebendo algum recurso dessa concessionária, se eu tenho uma dívida muito provável com ela. Tá? Nessas situações, nós colocamos esse reequilíbrio cautelar em um termo quase obrigatório. Tá? Ele precisa justificar muito a imprescindibilidade desse recurso para cumprir metas orçamentárias. Tá? Se o Estado puder abrir mão desta receita, ele é obrigado a compensar a título cautelar e suspender ou diminuir o valor que é pago, de forma a estancar um pouco aquele desequilíbrio, mitigar aquele efeito, e a não ficar corrigindo uma TIR a um preço muito mais alto, que o Estado vai aplicar aquele próprio recurso que ele vai receber. É completamente ineficiente do ponto de vista econômico-financeiro eu continuar recebendo um recurso de alguém de quem eu sou devedor. Tá? Então, tem este conceito de procedimentalizar, criar um ambiente isonômico e também de restringir o gestor. Tá? E o próprio gestor queria isso. Fico muito mais confortável, até sendo obrigado a fazer isso, eu não tenho que justificar. Né? Caso a caso, por que eu fiz nesse, não fiz naquele. Então, toda a ideia de criar um parâmetro mais objetivo
dá segurança para todos os envolvidos, inclusive para o próprio gestor. Olha, cumpridos os requisitos, eu me sinto até... inverte o ônus da prova, né? Não tem que justificar por que eu concedi, mas por que eu não fiz. Por que eu deixei um desequilíbrio correndo, que é muito mais custoso para o Estado e custoso para a concessionária, para a sociedade como um todo. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta um pouco sobre a resolução, para ver se a minha sensação condiz com a realidade. Quando a gente pensa na teoria de equilíbrio econômico-financeiro, ela foi se transformando ao longo do tempo. Lá atrás, a gente tinha uma grande confusão sobre o que era a performance do parceiro privado na execução do contrato e o que era o equilíbrio econômico. Essas coisas meio que se misturavam. Com o passar do tempo, a gente passou a separar essas coisas. O parceiro privado pode estar tendo uma performance pior do que ele esperava, e isso não significa desequilíbrio. Então, a gente conseguiu separar essas coisas. A partir dessa separação, criou-se meio que um escudo e a gente passou a ser meio indiferente à performance do parceiro privado. Eventualmente, ele está indo muito mal das pernas, às vezes até em razão de um desequilíbrio, e isso não afetava as decisões sobre reconhecer o desequilíbrio, a celeridade do desequilíbrio. E aí, essa ideia do reequilíbrio cautelar, se por um lado privilegia o pagador, porque diminui o custo de carregamento, por outro lado, tende a atenuar também a situação do parceiro privado em muitos casos, que pode estar, do ponto de vista financeiro, tendo dificuldades para arcar ou carregar aquele desequilíbrio. E eu fiquei com a sensação, quando eu leio a resolução, que volta-se a ter esse olhar sobre a performance do parceiro privado. Quer dizer, em situações onde existe o desequilíbrio, que esse desequilíbrio provoca dano à performance do parceiro privado, não exclusivamente só ao contrato, há uma sensibilidade maior, no sentido de precisamos socorrer em alguma medida esse parceiro privado para que isso não se desdobre na execução do próprio contrato. Minha percepção está correta? Sem dúvidas. Eu acho assim, nunca existiu um abandono do acompanhamento e das atuações em função da performance do contratado. Tá? Eu acho que, de uma forma até salutar, se desvinculou o conceito de reequilíbrio de um conceito de lucratividade ou prejuízo. E, portanto, olha, você pode estar tendo altíssimos prejuízos e não tem um desequilíbrio. E, infelizmente, você vai quebrar. Eu acho que faz parte, tem um aspecto de risco moral, até de você socorrer apenas por uma situação de falência ou caducidade da empresa. Então, eu acho esse ponto foi muito saudável. Nós temos um acompanhamento de performance que gera determinadas consequências e gera determinados resultados, pode gerar penalização, pode gerar, inclusive, reconhecimento de caducidade do contrato, ou mesmo, enfim, algum tipo de atuação do Estado para alterar parâmetros, preservar o equilíbrio econômico-financeiro, buscando viabilizar uma prestação de serviço adequado. Isso é um olhar que nós fazemos na regulação. Um outro olhar é da preservação do equilíbrio econômico-financeiro. E aí eu tenho premissas e requisitos e consequências diferentes. Eu tenho que olhar, ocorrer um evento, eu tenho que olhar a matriz de risco, estava alocado a quem, e, portanto, ele é, de fato, dissociado da performance. O que nós colocamos nessa resolução foi um olhar de quem que eu vou priorizar nessa minha análise e em que situações em que eu quero colocar o gestor em uma situação até um pouco mais desconfortável, caso ele resolva não agir. Tá? Então, se a concessionária está em uma situação em que ela está descumprindo covenants perante seus financiadores, que ela está baixou o índice de cobertura de serviço da dívida, em que ela não está gerando receita para cumprir suas obrigações operacionais, enfim, aqueles indicadores que constam na resolução, eu tenho um indicativo bastante relevante de que eu posso ter um problema de prestação de serviço. Tá? Eu posso ter que socorrer de recursos do acionista, que não estavam previstos, são recursos incertos. Então, é uma concessão, é um sinal amarelo. E aqui eu preciso agir. Então, não é razoável que eu tenha uma concessão que esteja descumprindo indicadores econômico-financeiros relevantes para fins de financiamento, de vencimento antecipado da dívida, ao mesmo tempo em que esta concessão tenha desequilíbrios formalmente reconhecidos e ainda não reequilibrados, ou desequilíbrios muito prováveis, por similaridade, depois a gente vai falar um pouco desse conceito, que também não tenham sido reequilibrados. Eu tenho uma concessionária que pode quebrar por algo que era risco meu. Eu tenho uma concessão que vai ter problemas na prestação de serviço adequado por algo que era risco meu, e eu ainda não resolvi. Então, nós colocamos isso como sinal amarelo, falamos, olha, aqui você é obrigado a abrir o processo. Atingido algum desses indicadores, abra um processo e veja se há um desequilíbrio pendente, que já seja
passível de reconhecimento por certeza ou probabilidade, que possa ser reequilibrado cautelarmente, de maneira a evitar uma consequência maior para a prestação do serviço. Então, continua havendo um olhar dissociado, não é porque eu identifiquei um descumprimento desses indicadores que eu vou reequilibrar esse contrato cautelarmente, mas eu vou abrir um processo para avaliar se, junto a este cenário, eu tenho desequilíbrios pendentes. Eles podem ser a causa, ou eles podem estar agravando uma situação que já aconteceria de qualquer forma, mas cabe ao Estado evitar agravar a situação, né? E, portanto, evitar que aquele contrato fracasse, havendo medidas que poderão ser tomadas com maior celeridade para buscar socorrer aquela situação. Mas, então, nós não voltamos atrás nessa separação, é isso que eu queria deixar muito claro. Vamos ter contratos em que indicadores vão ser descumpridos, nós temos concessionária em recuperação judicial, e que não apenas o Estado não é devedor, o Estado é credor. Uma das rodovias do Tietê, o Estado é credor, mais de 1 bilhão dessa concessionária, ela está em recuperação judicial, nossos créditos estão lá, numa discussão ainda se eles entram ou não numa recuperação judicial, mas nós não vamos fazer um reequilíbrio cautelar ali simplesmente por ela estar em dificuldades financeiras, porque ali não há desequilíbrios pendentes a favor da concessionária, maiores do que desequilíbrios a favor do Estado. Essa é um pouco a lógica. Tiago, deixa eu vou fazer uma ponderação. Pode parecer que eu não gostei da norma, e ao contrário, tá? Eu gostei muito da norma. Tá? Eu venho falando, não em reequilíbrio cautelar, que eu não usava essa, eu falava em reequilíbrio provisório desde pelo menos 2021. Eu tenho coisa escrita, apresentação que eu fiz para o governo federal, falando do custo de carregamento e da necessidade de fazer isso, aquelas apresentações que eles chamavam os advogados lá no PPI, tenho coisa escrita, eu publiquei até essa apresentação. Então, sou absolutamente a favor do que você está fazendo. Acho que tem que, para além da sofisticação técnica, né, de vocês tomarem a iniciativa de fazer uma norma desse tipo, tem uma manifestação aqui de extrema boa-fé, que eu acho que esse tipo de manifestação melhora o ambiente de negócios. Né? Por que é que eu digo de boa-fé? Porque se você for olhar os contratos de concessão e a evolução deles ao longo dos últimos anos, há uma tendência a se tornar cada vez mais líquido e certo os reequilíbrios contra os concessionários. Né? Fator D é uma expressão disso. Né? Atrasou, tarifa cai no ano seguinte. Né? E uma dificuldade muito grande de dar liquidez aos reequilíbrios a favor do concessionário. Né? Por várias razões, né? Pelo próprio funcionamento dos entes públicos, a dificuldade de decisão, as dificuldades técnicas. Né? Tem muitas razões, não é difícil apontar um culpado específico, mas a realidade é esta. Né? Os reequilíbrios a favor do poder concedente são geralmente muito líquidos e certos. Os reequilíbrios a favor do concessionário demoram anos. Eu tenho um processo de reequilíbrio de 7 anos de duração, né? Sem decisão. Né? E diversos aqui no escritório, a gente virou um escritório quase de arbitragem. Né? De arbitragem, de reequilíbrio, porque não se resolve na esfera administrativa, vai para a arbitragem. Então, queria fazer a ponderação assim, achei excelente a ideia de se fazer a norma, achei a qualidade da norma muito boa, mas tem algumas coisas assim que eu ainda acho que a gente tem que evoluir. E queria também saber, depois da sua experiência, a norma já foi aplicada alguma vez, se tem algum processo de aplicação, porque eu estou muito curioso para ver a aplicação dela. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, se você levar as últimas consequências à ideia de reequilíbrio econômico e financeiro, né, o que vocês estão resolvendo com a norma é o reequilíbrio financeiro, né? Tentando criar meios de que você exerça o equilíbrio financeiro. Não adianta nada ter esse direito genérico, equilíbrio financeiro, e na prática não ter nada. Mas assim, se o direito é de reequilíbrio financeiro, o alívio financeiro que o reequilíbrio cautelar traz, né, é um meio de execução desse direito. Mas a norma não dá direito ao reequilíbrio cautelar. Né? Eu acho que vocês foram bastante... isso que você falou de criar parâmetros para que o poder público olhe se há direito a reequilíbrio cautelar, eu achei que ficou muito bom isso. Tá? E até, eu sei que o Felipe fez a pergunta para você responder, para esclarecer o tema, né?
nenhum de nós acha que tem ali uma confusão e volta a performance do privado, aquilo ali são sinais para você olhar se deve fazer ou não reequilíbrio cautelar. Mas são sinais, pelo que está escrito na resolução, para o poder público avaliar se é o caso. Então, continuou discricionário. Não completamente discricionário, mas discricionário. Né? Você cria parâmetros para avaliar, cria parâmetros para dar o reequilíbrio cautelar. Então, se você me perguntar para onde eu acho que precisa evoluir para ter parâmetros, não são fáceis, essa discussão técnica, eu não tenho a fórmula para isso, mas para que seja obrigatório o reequilíbrio cautelar. Né? Acho que é isso que eu acho. Queria ouvir você sobre isso, se faz sentido isso para você. Eu concordo com o seu olhar, tá? Assim, eu acho que é muito difícil fazer evoluções aos saltos. Tá? Então, nós vivíamos num ambiente em que os reequilíbrios simplesmente não eram concedidos há um tempo minimamente razoável. Tá? O objetivo dessa norma não foi resolver em absoluto esse assunto, mas foi dar um passo importante que pudesse ser testado, pudesse ser avaliado e posteriormente aprimorado. Tá? Fazer algo que seja absolutamente compulsório enfrenta alguns outros problemas que nós não tínhamos ainda conforto em enfrentar, tá? Dentre os quais disponibilidade orçamentária para que eu faça. Tá? Eu criar uma obrigatoriedade de reequilíbrio, eu reequilíbrio como? Eu vou jogar diretamente aquilo na tarifa? Bom, eu posso ter desequilíbrios concentrados no tempo, em que o equacionamento financeiro tenha de ser também concentrado no tempo. Não adianta eu prorrogar o contrato, não adianta eu jogar numa tarifa que se dilua no tempo, que eu não vou resolver o problema. Então, nós temos estudado evoluções em todo o programa de concessões, que busca até assegurar aquele movimento que o Estado já fez, pontual, contrato a contrato, de criar ambientes de liquidez, reservas de recursos dentro do próprio contrato. Eu, particularmente, defendo que isso seja feito para o programa, tá? Para que eu possa até fazer subsídios cruzados e eu possa captar outorga de um projeto para pagar um outro. Eu defendo muito, por exemplo, o mecanismo de pagamento por disponibilidade, que eu tiro até esse elemento de outorga e PPP e contraprestação, e eu tenho simplesmente o Estado concentrando toda a arrecadação tarifária de todas as suas concessões de rodovias e pagando o custo de cada uma das concessionárias, e, portanto, eu não tenho mais esse conceito de deficitários e superavitários. Essa é uma defesa pessoal minha. Eu acho que, criando-se um ambiente desse, e é semelhante ao que nós temos no sistema métrico ferroviário, que é a clearing, que concentra toda a arrecadação e paga a tarifa de remuneração, eu consigo, talvez, ter um colchão financeiro para criar uma regulação que, você pode já buscar lá, naquela conta, o seu reequilíbrio cautelar, vai ser calculado, enfim, mas eu já tenho ali um local da onde tirar aquele recurso. Hoje nós não temos. Então, eu entendo que isso é um problema, a plena solução do que queremos solucionar, mas eu acho que esse passo, ele traz um elemento muito importante para garantir que seja aplicado. Embora seja discricionário, nós fizemos questão de colocar nos considerandos, isso não é por acaso, expor o problema do carregamento, expor o custo financeiro do carregamento e como isso é prejudicial ao erário, prejudicial ao interesse público. A ideia foi constranger um pouco, até futuros gestores, olha, não tenha medo de dar o reequilíbrio, pelo contrário, tenha medo de não dar. Está exposto que você está tomando uma má decisão, do ponto de vista econômico financeiro, de deixar desequilíbrios pendentes sem solução, e, portanto, isso vai ser objeto de controle, todo o sistema de controle do Estado. Então, ao fazer isso, eu acredito que, embora não chegue ao nível de conferir um direito, conferir uma obrigatoriedade, cria um ambiente em que isso, de fato, acontece e tem condições de ser aplicado. Até respondendo a sua pergunta, já foi aplicado várias vezes. Tá? A partir da publicação da norma, fomos, talvez, 2 meses, pegando concessão a concessão, vendo tudo que estava pendente e aplicando em decisões muito rápidas, né? Porque em julho foi o reajuste tarifário de todas as concessões de rodovias, a maioria delas, a reajuste de tarifa é 1º de julho.
e o secretário aproveitou esse reajuste para dar mais 10 centavos, dar mais 20 centavos na tarifa para já mitigar aqueles efeitos, e tem alguns que vai ficar esse acréscimo tarifário, acho que por 1 ou 2 anos, em um determinado momento vai encerrar, porque vai atingir a meta dos 80% prevista na resolução. Então, isso vem sendo aplicado e eu acredito que isso vai ser um grande primeiro passo. É óbvio, sempre sujeito a aperfeiçoamentos, mas um grande primeiro passo. Bacana. Maurício, eu, assim, por mim, passava mais 1 hora conversando com o Thiago. Teve alguns temas que ele levantou aí que eu gosto muito, e a maioria das vezes a gente concorda, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, essa ideia do subsídio cruzado entre concessões, a ideia do colchão de liquidez para reequilíbrios, acho que são ideias fantásticas, mas eu acho que a gente está chegando no limite do tempo, né? Eu queria, primeiro, parabenizar o Thiago por todos esses avanços do Estado, e que a gente sabe que no final ele está por trás, ou participou diretamente dessas coisas. O Estado de São Paulo tem caminhado a passos largos para ter um arcabouço regulatório à frente de todos os demais estados do país, é referência, e eu acho que muito em razão desse autoconhecimento, né, aquilo que o Thiago começou a falar. É muito importante que quem estrutura projetos aprenda com os projetos que estão em andamento. A gente precisa aprender. A gente não pode ficar perpetuando determinados regramentos porque foi uma boa ideia não testada em algum momento do tempo. A gente precisa colocar essas coisas à prova e, às vezes, perceber que aquela boa ideia precisa de ajustes e precisa ser refeita. O caminhar do Estado mostra isso, as regras têm evoluído. O Thiago colocou aqui, né, nada é feito aos solavancos, eu acho que é um passo de cada vez. Então, eu queria parabenizar, agradecer. Só queria fazer uma defesa minha aqui, para não parecer que talvez eu tenha colocado de maneira equivocada. O olhar sobre a performance era para fins de apuração do desequilíbrio. Eu fico muito feliz que tenha separado, ficou claro que não é isso. O acompanhamento para fins de capacidade de execução continua, mas ficou bastante claro, só em autodefesa aqui. Parabéns, Thiago. Ficou claro. Na verdade, assim, é um olhar para você olha para ver, para avaliar se é o caso de dar o reequilíbrio, para avaliar o reequilíbrio cautelar, né? O ponto de partida, não é que... Não, ficou claro. Ficou claro. O Thiago foi muito feliz, né, na hora de colocar, exatamente, exemplificar. Pô, peraí, eu estou tendo um concessionário que, por algum risco que era meu e que eu não fui capaz de resolver, que está entrando numa situação financeira agravada, e talvez seja uma situação onde eu precisa não só poupar o usuário, que vai pagar uma taxa mais cara lá na frente, né, esse subsídio intertemporal entre pagantes, mas também não deixar o concessionário quebrar. Então, feito isso, eu queria passar a palavra para o Thiago para as suas considerações finais, e a seguir a gente segue. Não, eu só tenho a agradecer a conversa. Eu acho uma coisa que eu falei rapidamente em alguns momentos, acho que assim, quem estiver nos ouvindo, eu sei que eu acompanho esse canal, então acredito que tem muitos gestores e muitas pessoas que atuam na administração pública que também acompanham. Quem quiser fazer algo parecido, bom, primeiro, recomendo bastante, eu acho que é uma grande evolução regulatória, e eu peço para atentar a um detalhe que nós colocamos e que acabou sendo essencial para a aplicação prática, que é o fato de eu não fazer isso apenas para desequilíbrios já formalmente reconhecidos, mas também para aqueles que sejam prováveis por similaridade. Tá? Isso é o que tem mais sido invocado, porque é muito difícil eu ter uma decisão formal. Bom, esse desequilíbrio existe, o evento aconteceu e era risco meu, antes de eu ter toda aquela conclusão do processo. Então, se eu for reservar o reequilíbrio cautelar apenas para aqueles que eu já tenho uma decisão administrativa formal naquele processo, de que aquilo é um evento de desequilíbrio, eu vou restringir muito o meu âmbito de aplicação. O que nós colocamos ali, olha, além desses com juízo positivo de certeza, eu também posso aplicar para aqueles desequilíbrios que sejam quase que pressupostos por similaridade, né? E nós temos muitas concessões no mesmo setor. Então, isso aconteceu, a pandemia, por exemplo, a partir do momento que eu reconheci em algum processo que pandemia foi um evento de desequilíbrio, risco alocado ao Estado, isso vai se repetir em todos os outros, e a partir daí é só questão de mensuração, né? Temos um caso grande também de depreciação, na prorrogação dos contratos, eu tenho um efeito de depreciação, também se repete em todas as concessões, então isso acabou sendo um elemento chave para que funcionasse, para que não fosse uma norma quase inócua por ter um âmbito de aplicação muito pequeno. Eu acho que era isso, principalmente, ela é uma norma simples, mas eu acho que ela resolve um problema que vinha se arrastando há bastante tempo no Estado, pelo menos
endereça uma solução, é um primeiro passo para uma solução. Tiago, uma coisa que pode acontecer, e que eu acho que seria muito benéfica, é essa norma criar uma prática nas agências reguladoras de você ter uma bipartição, né, como se chama hoje nas arbitragens, bipartição do procedimento de reequilíbrio, em que a primeira parte mais expedita seja dizer, ocorreu um evento, é evento de desequilíbrio. E aí a precificação, o dimensionamento disso, ser uma segunda parte, né, que é isso que demora mais. Né, seria muito saudável, sem dúvida, valor, muito saudável. Né? Então eu torço para que isso aconteça. Torço também para que isso que vocês fizeram se replique, né? Rio de Janeiro se beneficiaria muito de ter uma norma dessa, e outros estados também. Eu falo do Rio de Janeiro porque eu acho que está próximo de São Paulo, economicamente seria o segundo estado, mas do ponto de vista institucional está muito longe, lamentavelmente, de São Paulo. Mas, Tiago, a gente queria muito lhe agradecer, eu queria encerrar lhe agradecendo por vir aqui, por aceitar o nosso convite. Acho que não será o primeiro convite, tá? Acho que você voltará outras vezes. Então, a gente já queria reservar aí o direito de lhe convidar novamente e poder discutir esses temas. Tem várias coisas que você falou, aquilo que o Felipe falou, várias coisas que você falou que eu teria vontade de explorar aqui. Por exemplo, a reserva de liquidez dos contratos, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. A União, recentemente, teve uma decisão do TCU, que se for levada a sério, várias decisões do TCU, ele dá uma decisão no caso concreto e nos outros deixa passar. Mas se for levado a sério, acaba com isso, né, nos contratos de... Nós temos acompanhado com bastante preocupação esse movimento. Aquele voto do ministro Valton contra o sistema lá na União, né, nos contratos de rodovia, que cria essa reserva de liquidez nos contratos, é bem preocupante. Então, isso a gente queria também discutir, voltar a discutir com você, ter condições de conversar depois com mais calma. Portanto, já temos pauta para outras conversas e queria, portanto, mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que é uma honra ter gente com a sua capacidade na posição que você está no governo, melhora a interlocução, melhora o ambiente de negócios e encerrar por aqui. Se você que está nos ouvindo, que está nos vendo, gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e voltamos em breve com novos temas nos setores de infraestrutura.